Diga, confiança em Deus. Então nós vamos estudar hoje. Quando você é perseguido, quando você tem uma dificuldade, quando você chora, quando você não tem mais saída, você não vê mais saída, nós vamos estudar no Salmo 56, que nós precisamos confiar em Deus. Presta atenção. Na época de Davi, o salmista Davi, Jesus ainda não tinha voltado, Jesus estava no céu. Então, nessa época, era se falado muito no nome de Deus, no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu sou. Hoje, nós falamos no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá, então, Salmo 56. Vamos lá, Salmo 56. Salmo 56. Versículo 1. Começa aqui, ó. Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Versículo 2. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Todo dia escarnecem de minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça, derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Até aí, por enquanto. Davi apresenta ao Senhor uma oração com pedido de socorro. Davi apresenta ao Senhor uma oração falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra, porque eu estou sendo perseguido, eu estou tendo dificuldade, eu estou tendo lutas. Não deixe, Senhor, que o temor, que o medo domine a minha alma. Situações difíceis mexem muito com a nossa alma. Situações difíceis mexem muito com a gente. Porque nós somos carne. E aí produz o que? Angústia. E em certos casos chegamos a ter desespero. Às vezes é uma luta, é uma dificuldade, alguma coisa que acontece na nossa vida, que a gente perde completamente o caminho. A gente começa a dar lugar ao medo, começa a dar lugar ao desespero, começa a dar lugar a tudo aquilo que Deus não quer que a gente se apegue. Por maior que seja o seu lamento, por maior que seja o meu lamento, por maior que seja a nossa luta, nós temos que declarar que nós confiamos em Deus. E Davi, ele era um homem de oração. Davi era como a gente. Davi era pecador, Davi era falho, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Mas Davi confiava em Deus. Ele tinha uma confiança. Ele fala assim: eu confio em Deus, cuja palavra louvo. Eu confio e não temerei. Irmãos, quando a gente está na igreja aqui, a gente está adorando, a gente está louvando, a gente está se expressando para Deus. Só que as dificuldades, as lutas que aparecem na nossa vida, são as provas para mostrar que a gente confia de verdade. É muito difícil, não é fácil. Muitas pessoas são muito fracas espiritualmente. Não crê
Não confia. O Senhor quer que a gente confie de verdade. Por maior que sejam os desafios, por maior que sejam as questões que nos cercam, não perca a tua fé, tenha ânimo. Deus está com os seus filhos, Ele vai conservar a nossa alma, Ele é um Deus maravilhoso. E Davi, veja bem, Davi falou assim, no versículo 8, contaste os meus passos quando sofri perseguição. O que significa isso? Quando você está sofrendo, quando você está em luta, quando você está na batalha, o Senhor está contando os teus passos. Olha, ele saiu de casa hoje para procurar emprego. Ele deu 1.200 passos para chegar lá. Ele entrou no ônibus, ele entrou no aplicativo, Deus está acompanhando a tua vida. Você está orando, Deus está acompanhando os passos do teu filho, da tua filha. Porque você tem que confiar nele. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu aprendi na minha vida. Você não tem domínio de nenhuma situação. Você acha que tem, mas você não tem domínio de nenhuma situação. Eu sempre, meu pai adorava moto, eu nunca gostei de moto, eu gosto de ver assim, de longe, eu acho bonito. Mas eu, andar de moto, não dá certo. Eu não sei, eu não gosto, nunca gostei de bicicleta, nunca andei de bicicleta, mais de moto. E aí o meu filho inventou de comprar uma moto, o Lucas. E ele não perguntou para mim se ele podia comprar, ele comprou. Ele trabalhava, ele tinha lá o salário dele, aí um irmão da igreja influenciou ele, um abençoado, e foi lá e comprou a moto. Rapaz, eu fiquei num negócio, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Chegou o Lucas com a moto em casa. Eu não sei se ele está assistindo pela internet, que ele estava para São Paulo. Chegou o Lucas com a moto em casa, aquela moto bonita. Eu olhei e falei, Senhor, tem misericórdia. Por quê? O teu filho saía para trabalhar de moto. Você já fica, Jesus, eu prefiro que ele pegue o ônibus, que ele pegue um jumento, um jegue, mas de moto. Não é verdade isso? Então a gente tem que fazer o quê? Confiar em Deus. Só que chegou o dia que o telefone da pastora toca, que o Lucas sofreu um acidente com a moto. Não foi? Graças a Deus não foi nada grave. Mas você não tem domínio. Quero dizer para você o seguinte, você não tem domínio. Ainda mais você quando tem filho. Os teus filhos vão crescendo, eles vão ter vontade própria, e você não vai ter mais domínio nenhum deles. Nenhum, zero. Por mais que você tente, você não vai ter domínio. Eles vão ter a vontade deles, eles vão querer fazer as coisas deles, eles vão querer caminhar no caminho deles. E você vai ficar em casa chorando, principalmente a mãe, lamentando, sem saber de nada, sem saber o que está acontecendo. Ainda mais esses jovens que, por exemplo, vão para a noite, para a balada, saem, você não sabe o que vai acontecer. Você só tem que orar. E foi o que eu fiz, eu comecei a orar. Comecei a orar e pedir, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas, irmãos, quando Deus, Ele é Deus, Ele pode até te dar um prejuízo, mas para te livrar. Aí chegou um dia, o Lucas chegou em casa, roubaram a moto do Lucas. Aí eu orei, aqui em cima, quando iniciou a igreja, isso em 2010. Eu orei, Senhor. Aí lá em cima, não tinha nem construído lá aquela parte de cima ainda, o Senhor falou para mim, eu não vou devolver. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para o Lucas, ó, sua moto aí esquece, paga só o carnê, esquece a moto. Por quê? Porque Deus deu a libertação. Porque a gente não sabe o que poderia acontecer com aquela moto, com o menino. Então é melhor pagar a conta, pagar o carnê, e o menino está aí vivo, com saúde, bonitinho, lindão, do que a gente ficar lutando com Deus, querendo o negócio de volta, e se Deus está falando, não quero trazer de volta, confie em mim.
Está entendendo? A gente tem que falar assim, sim, Senhor, amém. Eu pago os 48 meses do carneiro, não lembro quanto era. Mas eu quero meu filho bem, com saúde. Não é assim? Então, às vezes, acontecem coisas ruins na nossa vida para o nosso bem. Isso é confiar em Deus. Isso é falar, Senhor, o Senhor está tomando conta de mim. O Senhor está tomando conta do meu filho. O Senhor está conservando a minha alma. Irmãos, me ligou um treinador. Falou para mim assim, pastor, traz o Igor aqui para o time, em Manaus. Me deu um negócio no coração assim. Era um time bom, um clube bom. O Senhor falou, não é para ele ir para lá. Eu tinha que responder na hora. Falei, não, ele não vai. Mas o senhor está doido? Não, ele não vai. Não vou mandar ele. Irmãos, é uma coisa impressionante quando você está em comunhão com Deus. Porque qual que é a tua vontade? Minha vontade é mandar ele para jogar. Sabe o que aconteceu com esse treinador? O treinador morreu de Covid. O clube inteirinho pegou essa doença lá. Isso é, confie em Deus. Confie em Deus. Deus sabe direitinho o plano que Ele tem para a tua vida. Não queira forçar o que Deus está falando que não é para fazer, não faça. Confie nele. Seja ligado com Ele. Seja ligado com Ele. Irmãos, tem um monte de coisa que eu vejo, que eu não falo nada. Eu só engulo, eu fico quieto. Tudo. Deus fala, fica quieto. E cada dia que passa mais, eu estou aprendendo a ficar quieto. Só observando. Por quê? Porque você tem que confiar em Deus. Não é você que vai resolver. É Deus que muda, Deus que muda, Deus que coloca integridade nas pessoas, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo. Nós temos que confiar nele. E o salmista falou assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam, me oprimem. Os meus inimigos me pressionam sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Ou seja, quando você estiver com medo, confie nele. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderia fazer-me o simples mortal? O que uma pessoa pode fazer contra você? Um simples mortal, a palavra está falando. O salmista está falando. E aí, Deus sabe que você vai chorar. E para onde vai a tua lágrima? Deus, Ele recolhe a tua lágrima. Deus recolhe a tua lágrima. No versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Aqui eu quero dar uma paradinha, até vou tomar uma aguinha. Quem aqui já chorou de tristeza? Eu acho que todo mundo já chorou de tristeza. A tristeza faz parte do nosso ser. Se alguém falar, nunca fiquei triste, poxa. A tristeza faz parte do nosso aprendizado. Olha o que o salmista Davi falou. Registra tu mesmo o meu lamento. O teu lamento, a tua tristeza é registrada por Deus. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Ou seja, cada choro meu e seu estão anotadas no livro do Senhor, e as lágrimas que você chora estão no odre dele, no céu. Cada lágrima sua não é esquecida por Deus. A tua lágrima, ela é recolhida, mas tem que ser lágrima
sincera, não lágrima de crocodilo. Porque tem gente que chora, mas é um choro falso. Mas isso daí, quem que faz a referência? É Deus. Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração, da nossa alma. O Senhor, Ele sabe exatamente o nosso sentimento. O Senhor sabe exatamente quem nós somos. Então, se você está chorando, e é um choro de verdade, um choro de arrependimento, um choro de tristeza, um choro que o Senhor mesmo, Ele olha para você e fala: esse teu choro chegou à minha presença, essa sua lágrima, eu vou recolher. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Diga assim: Deus é por mim. É isso que você tem que acordar de manhã e crer. O Senhor é por mim. Não interessa o momento que você está passando na tua vida. O que você precisa crer e escrever no teu coração é que o Senhor é por você. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado da tua casa, tem cuidado da tua família, tem cuidado dos teus. Deus é por mim. Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Aqui fica uma questão. Nós estamos louvando ao Senhor? Nós estamos louvando a palavra do Senhor? Ou nós estamos vindo na igreja só porque nós queremos alguma coisa? Será? Eu estava conversando esses dias com o irmão, ele falou que ele estava me falando que a igreja distribuía cesta básica, como nós aqui. Aí a irmã ia na igreja, sempre quando ia distribuir a cesta só. Ela só vai no dia para receber a cesta. Nos outros dias ela não vai, porque não tem interesse. Ela tem interesse na cesta básica. Ela não tem interesse na palavra de Deus. Aí um dia o pastor falou assim: olha, não, a igreja está passando por dificuldade, pandemia, não tem mais cesta básica. A irmã nunca mais apareceu na igreja. Ela foi procurar outra igreja que de repente desse a cesta básica para ela. Essa pessoa foi na igreja atrás da palavra de Deus? Não, ela foi porque ela queria a cesta básica, ela não quer a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que às vezes estão assim. Será que hoje Deus vai revelar no pastor que eu vou ganhar alguma coisa? Será que vai revelar que eu vou ganhar uma chave? Será que eu vou ganhar um carro? Será que eu vou ganhar algo? Ela quer fazer negócio com Deus, mas ela não quer a palavra de Deus. São pessoas que têm ingratidão com Deus. Porque tem gente que não é grata a Deus. Ela só quer benefício do que a obra, a igreja, o pastor, alguém pode fazer por ela. Enquanto ela está sendo beneficiada, a igreja é uma bênção para ela. Depois que parou de beneficiar o que ela pensa ser o benefício, some. Ninguém nunca mais vê. E aqui não é diferente, irmão, já aconteceu isso aqui também. Não muda, porque nós estamos falando de seres humanos. Pessoas que não têm gratidão para com Deus. Pessoas que não louvam a Deus. Porque Davi falou assim, pode colocar aí, Letícia, por favor? Salmo 56, no versículo 10. Deixa o Salmo. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Nós precisamos louvar a Deus. Se você quer receber de Deus, você tem que louvar a Ele. Você tem que confiar a Ele. Confiar em Deus é uma maneira de nós louvarmos a Ele.
Não é só ficar murmurando. Tem gente que murmura dia a dia. É o dia inteiro murmurando, é o dia inteiro chorando, é o dia inteiro falando, é o dia inteiro dizendo que não vai chegar a lugar nenhum, que não tem sorte, que aí você pensa que Deus vai te abençoar por isso? Não, Deus vai te abençoar quando você levantar a tua cabeça e Deus fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Para de murmurar, para de chorar, para de falar que você é isso, que você é aquilo, que nada dá certo para a tua vida. Para de falar isso. Porque aí você começa a mostrar que você confia em Deus. E que você louva a Deus. Vamos seguir no versículo 11, por favor? Nesse Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Não tenha medo de homens. Se você tem uma dívida lá no banco, você foge do gerente do banco. Liga para você foge, não atende o telefone e tal. Vai lá e conversa com o homem. Não se esconda. Qualquer dúvida, qualquer luta que você tenha, não se esconda. Mostre que você é de Deus, de verdade. Eu tinha uma dívida na escola dos meus filhos. E para fazer a prova tinha que pegar uma etiqueta. E eu estava devendo lá. Isso faz tempo, irmão, misericórdia. E aí, eu ligava lá para direto para o financeiro: olha, estou devendo, mas eu vou aí. Ele falou: rapaz, você é o único pai que está devendo aqui que liga para mim. Eu vou liberar as etiquetas dos teus filhos. Eu falei: pode liberar, que você não vai ter problema comigo não. Eu estou passando por uma fase difícil, mas eu vou aí, vou pagar. Eu estava envergonhado, irmãos. Estava passando um momento difícil na minha vida. Mas eu nunca fugi. Eu sempre me coloquei na frente, porque meu pai me ensinou: seja homem. Até que chegou o dia que eu paguei. E que acabou com aquela dívida. Então o que nós temos que entender? Nós temos que entender que nenhum homem pode parar você. Você tem que ir contra. Você tem que crer. Amém? Independente da situação, do problema que seja, vá, porque Deus vai abrir o caminho para vocês, para nós. Não tenha medo. O que pode fazer o homem? A palavra diz assim: confie em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Quando você coloca o teu coração em Deus, quando você diz: eu confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, todos nós podemos ter dificuldade, problemas, mas nós não podemos fugir dos problemas. Você não pode ficar depressivo, deitado na cama. Irmãos, hoje, crianças de 16 anos estão se suicidando. 16 anos. E famílias que têm condição financeira. Família que tem dinheiro. Por que uma criança de 16 anos, de uma família rica, se suicida? Porque falta Deus. Tem tudo. Tem carro, tem PlayStation, tem videogame, né? Tem tudo, tem celular chique, tem tudo, mas às vezes não tem o amor da mãe, o amor do pai, e não tem a presença de Deus. Aí você pergunta: faz parte de um ministério? É ministrado na igreja? Não, eu não quero saber de igreja. Você acha que as coisas materiais são capazes o suficiente de manter uma criança? Não, irmãos, não são capazes. Porque o homem necessita de Deus. Quando eu digo homem, o ser humano, o homem, a mulher, nós precisamos de Deus, nós precisamos da alimentação espiritual. Versículo 12. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Aqui Davi está mostrando para a gente o seguinte: pessoas ingratas não têm nada com Deus. Se você é ingrato, você está assistindo esse culto aí na internet. Nós estamos em mais de 100 países. Se você é ingrato, se você você sabe que você é ingrato, paralise essa ingratidão. Comece a ser grato com Deus. Porque senão você não vai para lugar nenhum. Tem gente que faz voto com Deus e esquece.
Só que Deus não esquece, igreja. A Bíblia fala sobre voto de tolo, pessoas que fazem votos com Deus e esquece completamente. Voto de tolo. E aí volta para trás. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Você é grato com Deus pelo que Deus tem feito na tua vida? Ou você é um ingrato? Tem gente que, além de ser ingrato, ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Se você dá uma cesta básica para a pessoa, no mês. No outro mês, você dá uma cesta um pouco menor. Mas por que veio menos coisas? Aí vai ser ingrato, né? Além de estar ganhando, ainda está com ingratidão. Por que fica questionando um monte de coisa, mas não ajuda em nada? Só reclama, só critica. Esse tipo de gente não tem futuro. Você pode esquecer. Eu vou dizer uma coisa para você, não ande com gente que reclama o dia inteiro. Se você tem oportunidade, parentes você não pode escolher, mas amigos você pode escolher. Irmãos, saia fora. Se você começar a andar, vai almoçar no trabalho, vai almoçar com a pessoa o dia inteiro reclamando, o dia inteiro murmurando, aquilo começa a entrar no teu coração e começa a te contaminar. Sai fora. Pessoas começam a falar mal dos outros. Gente fofoqueira, linguaruda, maldizente. Não ande com gente assim. Apenas ore pela pessoa. Porque você começa a ser contaminada. Se você não tem a audácia de falar com a pessoa, orar por ela e falar, você precisa mudar de vida, hein? Você precisa mudar os teus atos. É melhor você não andar com ela. Ande com pessoas que tenham um potencial maior que o seu, que tenha uma fé maior que a sua, que consiga ministrar na tua vida, que consiga te ajudar a crescer. Porque pessoas para querer te destruir, está cheio. Agora comece a falar, não, eu sou diferente, eu sirvo a um Deus e eu louvo a esse Deus. Versículo 13, para encerrar. Pois me livraste da morte, e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Davi está falando, primeiro, Deus livrou ele da morte. Tinham muitas pessoas querendo matar Davi. Deus livrou ele da morte. E os meus pés de tropeçarem. Quem quer tropeçar? Ninguém, irmãos. Davi falou, o Senhor, Ele foi a luz do meu caminho para que eu não tropeçasse. O que é tropeçar? É você fazer negócios errados, é você andar com pessoas erradas, é você caminhar de maneira que não agrade a Deus. Teve uma moça que eu orei pela família. A moça, ela tinha uma filha de 18 anos. Ela pediu oração, eu fui orar por ela, pela mãe. Eu não conhecia a filha. Essas mães super para frentex, uau, que tudo pode, né? Eu falei para a mãe, não deixa, porque ela ia num evento chamado, eu não vou falar o nome do evento, mas é um negócio desse de cerveja aí. Falei, não deixa sua filha aí. Não, pastor, imagina, minha filha vai com as amiguinhas, 18 aninhos, uma princesinha, uma bonequinha. Não deixe sua filha aí. Imagina, pastor, é que o senhor é religioso, o senhor não entende, o jovem. Eu estou te falando que Deus está mandando falar. Se você vai deixar a menina aí ou não, aí o problema é seu. Amém? Eu estou falando que o Espírito Santo mandou falar. Pois a menina foi no tal do evento. Saiu, todo classe média alta, saiu de van, foi até lá, no lugar do evento. O pessoal bebeu, usou droga, botaram para quebrar. A van voltou. A menina voltou junto da van? Não. Chegou, a mãe foi lá, no lugar combinado. Cadê minha filha? As meninas já estavam tudo para lá de Bagdá. Falou, não veio, né? Não sei. Irmãos, o diabo não está de brincadeira. Aí
corre a mãe e o pai lá para o evento, em Santana. Atrás, desesperado, atrás da filha. 18 anos, a menina. Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Chegaram lá, o enfermeiro, ela falou a característica da menina. Ela falou, o enfermeiro falou lá no evento. Essa daí foi óbito. A mãe falou, como assim? Não, essa é óbito. Você é o que da menina? Sua mãe. Então vai lá no IML e tal, tá lá. Frio. Chegou lá, quem estava lá no IML? A menina, que o pastor falou para não ir no evento. O Senhor não queria que os pés dessa menina tropeçassem. Pois me livrasse da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Irmãos, eu já tenho muita experiência com Deus, eu já vi muita coisa que você nem imagina no reino de Deus. Confie nele. Se ele falar, obedeça a ele. Creia. Porque eu vou encerrar essa mensagem falando o seguinte para você. Existem 2 reinos. Só 2. Não existe 3 reinos. Existem 2 reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Ou você está na luz, ou você está na treva. Não tem outro caminho. Eu prefiro estar no reino da luz. Eu prefiro que os meus pés sejam iluminados pela luz do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus.